Você já se frustrou com erros nas fórmulas do Excel? Eu sei bem como é isso. Mas no vídeo de hoje eu trago esses erros mais comuns que as pessoas cometem ao trabalhar com fórmulas no Excel. E claro, como corrigir cada um deles. Então, se você quer aprender a corrigir esses erros que é apresentado quando você faz alguma fórmula, alguma função aí no seu Excel, vem comigo que eu vou te mostrar como corrigir esses problemas aí na sua fórmula. Vem comigo. E o primeiro erro que a gente vai corrigir aqui é o erro de hashtag nome interrogação. Esse erro é apresentado quando você vai colocar o nome da sua função, da sua fórmula, e você acaba colocando o nome incorreto. Então o Excel ele não entende, não consegue enxergar essa função e com isso ele traz esse erro aí de hashtag nome interrogação. Veja que aqui eu tenho o nome som, só que eu quero somar. É para usar a função soma, não a função igual som, abrir e fechar parênteses e selecionar o intervalo. Se eu vim aqui colocar a letra A, veja que quando eu colocar a letra A e der um Enter, ele vai lá e já consegue somar, porque agora sim ele consegue visualizar aqui a função soma completa. Então você consegue aí usar a função da maneira correta. Se eu tirar qualquer letra aqui, deixar só esse SMA e dar um Enter, novamente ele vai apresentar o erro porque está faltando aqui letra para poder fazer a minha soma na minha célula. E um outro exemplo clássico aqui que pode acontecer também é você está com a fórmula digitada correta, o intervalo, ele está aqui também o intervalo correto, mas quando você dá um Enter, ele não soma nada. Isso acontece por quê? Porque o intervalo aqui de dados que você está somando, ele não está no valor, ele não está formatado de forma que o Excel consiga entender que é valor. Ele está formatado como um texto. Quando você tem números que está formatado como texto, veja que aqui eu tenho uma coluna do mês e aqui eu tenho aqui, ó, o produto, traço o número desse produto. Aí eu extraí somente o número desse produto com a função direita e peguei os últimos 4 dígitos aqui da direita desse meu intervalo aqui, ó. Veja que eu estou apontando para o intervalo e trazendo somente os 4 números da direita dessas informações aqui. Quando eu faço isso e vou lá pedir para somar, o Excel não vai fazer a soma porque ele não identifica aqui esses números como número, ele está identificado como texto. E para resolver esse problema, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, no início, depois do igual, vai chamar uma outra função, que é a função valor. Essa função valor, ele vai pegar esse texto, ó, veja que aqui, ó, quando você coloca o parênteses, ele está aqui, ó, formando que é o que? O texto. Então o texto é toda essa função da direita, e aí eu vou fechar o parênteses, e agora quando eu apertar o Enter, ele vai pegar, vai transformar esse texto em número. Quando eu fizer isso, ó, ele já consegue aqui embaixo, ó, trazer essa informação aí como um cálculo, porque ele já conseguiu ler, identificar agora esse valor como número. Agora é só fazer para o restante. Eu vou selecionar aqui o intervalo, vou vir aqui novamente, colocar valor, abrir parênteses, fechar parênteses, Ctrl Enter e pronto, ele já distribuiu para todos e agora ele já trouxe aí o valor, já conseguiu fazer a soma aqui desse meu intervalo. E o próximo erro é o hashtag várias vezes. Esse erro ele acontece quando você tem aqui, ó, na sua célula um número que ele é maior que o espaço que você tem aí na sua célula. Por esse motivo, ele acaba trazendo esse erro de hashtag várias vezes. E para resolver esse problema, tem duas formas. A primeira, você vai clicar aqui na sua célula, ele vai selecionar todo o intervalo. E aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, quando essa sua seta que está aqui apontada para baixo, e você clicar aqui nessa linha aqui entre a coluna C e a coluna D, e forma essa cruzinha preta, você dá um duplo clique, ele vai lá e ajusta aquela coluna que estava menor que o valor na célula, e aí já conserta, já tira aquele erro de hashtag assim na sua célula. E a próxima maneira de você corrigir esse erro também aí na sua célula é o seguinte: você vai clicar novamente na célula, aqui na coluna, vai vir aqui, ó, e vai aumentar o tamanho da sua coluna. Fazendo isso, ele já traz o valor aí que está digitado na sua célula
quando o espaço da sua coluna for suficiente para poder apresentar aquele valor que está digitado na sua célula. Esse erro é bem simples de se resolver. O próximo erro é o erro de hashtag div/0. Aqui é o seguinte, aqui esse erro ele apresenta quando você tem um valor que você está dividindo e esse valor que você está dividindo é o valor zero. Então você vai pegar um valor e vai dividir por zero. Quando você divide esse valor por zero e dá um enter, e ele apresenta esse erro porque não tem como dividir pelo valor zero. Ou então, quando está assim, ó, vazio, isso também acaba trazendo esse erro. E para você resolver esse erro, duas formas também. A primeira é você colocar valor aonde tinha o zero, você vai tirar o zero e vai colocar o valor, porque aí sim ele vai conseguir fazer o quê? A divisão, que é 20 dividido por 2, vai dar o resultado de 10. E uma outra forma de você corrigir esse erro, uma vez que você não quer modificar aqui e tirar o zero, é o seguinte, você vai clicar na sua célula, vai vir aqui, ó, depois do igual, coloca assim, ó, se erro. Então, se esse intervalo aqui, se esse cálculo de essa divisão de B4 dividido por B5 der algum erro, né, nessa fórmula, eu quero que ele deixe vazio. Então, vou colocar aspa dupla duas vezes, fecho o parênteses, dou Enter e pronto. Agora, mesmo estando aqui com zero ou vazio, ele não apresenta nada. Então, não traz nenhum erro, também não traz nenhum cálculo aqui para a minha célula. Mas se eu colocar aqui um valor, ele vai lá e consegue trazer o resultado dessa minha divisão. Então, dessa forma, você tem aí duas maneiras de corrigir esse erro aí na sua fórmula. O próximo erro é o hashtag ND. Esse erro acontece quando você vai fazer uma função procv. Veja aqui no exemplo aqui eu tenho uma função procv, onde ele vai buscar aqui esse funcionário nessa minha matriz, trazendo aqui como retorno o valor que é a coluna 2. E aí quando eu dou Enter, veja que acaba dando um erro de hashtag ND. Por que esse erro é apresentado? Porque aqui, onde tem um funcionário, ele não está encontrando esse funcionário, essa funcionária, né, bela, dentro desse intervalo aqui, ó, que eu determinei aqui na minha fórmula. Para resolver, você tem duas formas. A primeira é você colocar, de fato, um nome que tem aqui, né, no seu intervalo. Ó. Quando eu coloco, ele já consegue identificar o Daniel e já traz o resultado do Daniel. Uma outra maneira de você corrigir esse erro é você fazendo aqui, ó, apaga aqui o valor que estava na sua célula, vai vir aqui em dados, vem aqui, ó, em lista, que é validação de dados, vai pegar aqui, ó, permitir uma lista, na fonte você vai e seleciona todo o intervalo onde tem a lista dos funcionários, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Você vai selecionar o intervalo aonde a função procv está ali a sua matriz, tá bom? Então beleza, selecionei, vou dar um OK e agora pronto, eu não tenho mais o erro de digitar nomes que não estão aqui nesse meu intervalo da matriz selecionada aqui pela função procv. Agora quando eu colocar, ele já traz o resultado, não me dá mais a possibilidade de digitar nomes que não estão nesse meu intervalo aqui da função procv, tá bom? E o próximo erro é o hashtag valor. Aqui, o que é que acontece? Esse erro é apresentado quando você tem um cálculo aqui. Veja que aqui eu quero somar a célula C5 mais a célula C6. E na célula C6, o valor que eu tenho aqui tem um valor de texto. Quando nesse intervalo aqui que eu vou somar tem um valor que é texto, o Excel não consegue somar texto com números. Então ele não consegue somar nenhum formato que esteja como texto. Para resolver aqui, eu só preciso fazer aqui, ó, tirar aqui o P traço, dar um Enter, dar um Enter não, né? Apagar. Quando eu apagar e dar um Enter, pronto, ele já consegue aí pegar o valor e aí sim ele faz a soma aqui desse meu intervalo. Então toda vez que você for fazer uma soma aqui no Excel e em algum desses intervalos aqui que você está apontando para poder somar aqui em alguma célula, for o valor que esteja formatado, que seja texto, ele sempre vai apresentar aquele erro de hashtag valor, tá bom? E o último erro que a gente vai aqui resolver é o erro de hashtag ref. Isso aqui acontece por quê? Porque quando você vem aqui, ó, vou aqui na barra de fórmula, e você quer fazer cálculos, que você tem aqui, ó,
E4, E5, E6, E7, E8, E9, e aí veja aqui que agora tem mais hashtag ref. Isso quer dizer o quê? Que a célula que era a próxima célula a fazer aqui, a ser colocada como um cálculo, essa célula não existe mais. Então essa célula, uma vez que ela não existe, o Excel traz esse erro de ref. E aí para resolver, você elimina aqui o final, elimina onde ela estiver e dá um Enter. Quando você fizer isso, ele já vai resolver aquele problema. E aí, por que esse problema acontece? Eu vou te mostrar agora. Por quê? Veja que eu vou vir aqui e vou eliminar aqui a minha célula E7, que é uma das células que tem aqui nesse meu cálculo, que é a célula E7. Quando eu fizer isso, veja o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl menos. Quando eu tirar essa célula, ele já apresentou aquele erro de hashtag ref. Por quê? Porque aqui agora, nesse meu intervalo aqui, não existe mais essa célula E7. Mesmo que ela esteja aqui, mas antes de eu excluir, ela fazia parte desse meu cálculo. Então, uma vez que ela já fazia parte e eu excluí essa informação que fazia parte da minha fórmula, ela entende e traz esse erro aí para a minha função. Para resolver, é como a gente fez, eu vou tirar aqui até esse mais, só preciso deixar um mais, que é uma das somas, né? Vou pegar E4 mais E5 mais E7 mais E8 e E6, vou dar um Enter e pronto. O problema foi resolvido. Então, quando você tiver esse problema de hashtag ref, é porque o valor que está ali na sua forma para fazer o cálculo, esse valor é inválido, esse valor não existe mais. Então, dessa forma, você consegue aí tirando, resolve esse problema, tá bom? Então é isso, nesse vídeo eu trouxe aqui alguns erros que as pessoas cometem, que são erros mais comuns, que as pessoas cometem quando vai trabalhar com fórmulas aqui no Excel. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido aí a resolver agora os erros quando acontecer aí na hora que você for fazer aí a sua função, a sua fórmula. E se você gostou do vídeo, deixa aquele seu gostei, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um conteúdo aqui novo para você, e você se inscrevendo, você não vai ficar de fora, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo.